Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. É com alegria que estou aqui nessa manhã, podendo compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, da forma como Deus tem falado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã, o texto bastante conhecido da Palavra de Deus, que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir dos versículos 25 até o versículo 37. Diz o seguinte, esse texto da Palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste certamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-me semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho e, colocando seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso. Obrigado pelo dia que o Senhor propõe para nós hoje, para a semana que se inicia. Que a tua graça, teu Espírito, esteja sobre nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós lemos nos livros dos Atos, Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja cristã, quando surgiu, era um grupo de pessoas que não tinham uma localidade onde se reunir. Nós sabemos que a fé cristã surgiu no meio e no contexto do judaísmo. Jesus Cristo, os apóstolos, Paulo, Pedro, todos eles frequentavam regularmente a sinagoga, iam sempre ao templo. Mas depois, os seguidores, aqueles que aceitaram a princípio os ensinamentos de Jesus, não tinham um local, uma localidade, um lugar onde se reunir. Foi assim durante 300, quase 400 anos. E essa história está narrada lá no livro de Atos. E durante 400 anos quase, a comunidade cristã não tinha um local, não tinha ritual, não tinha hábitos de vida religiosa como nós temos hoje.
Os primeiros templos foram construídos, como eu disse, entre o século 3 e 4. E até hoje, 2000 anos depois, nós temos os nossos locais de adoração, os nossos rituais, a nossa forma de exercer a nossa fé. Eu falo isso como quem conhece um pouco ou quem vive um pouco da igreja evangélica, da igreja presbiteriana. Eu sou a 5ª geração. Quem se converteu ao cristianismo foi meu tataravô. Estou falando isso para lá nos idos do século XIX, 1880, 1870. Foi meu bisavô, meu tataravô, meu avô, meus pais, eu. E nós aprendemos a palavra de Deus, aprendemos sobre Jesus Cristo e exercitamos uma vida religiosa. E nós aprendemos a ir ao culto, aprendemos a ir à igreja, aprendemos que o local que se adora a Deus é no culto, aprendemos a cantar, a louvar, aprendemos a cultuar pela mensagem, aprender de Deus pela mensagem. E muitas vezes nós achamos que a nossa vida cristã, a nossa fé cristã se exerce e é feita também desses rituais. Mas, de repente, nesses últimos 3 meses, nós passamos a ter uma dificuldade, um problema chamado pandemia, Covid-19, que de repente nos atingiu toda a sociedade, atingiu nossa forma de trabalhar. Não podemos mais, muitas vezes, desenvolver as mesmas atividades da mesma forma que fazíamos. Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês por um vídeo, porque nós não podemos nos reunir. Nós mudamos a nossa forma de fazer lazer, não podemos mais ir aonde nós queremos, onde nós estávamos habituados. Não podemos, muitas vezes, ficamos tolhidos até de conviver com as pessoas que amamos. Não podemos ir na casa das pessoas que amamos, restringimos os nossos abraços, os nossos afetos, restringimos a nossa vida religiosa. E muitas vezes nós nos perguntamos, e eu mesmo já me fiz essa pergunta: por quê? Aonde que está Deus? Onde está Deus? Nós ficamos nos questionando algumas vezes, principalmente quando nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos reveses, os nossos momentos difíceis. Nós perguntamos para Deus: onde que o Senhor está? O que aconteceu? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? A mãe que perde seu filho pergunta por que Deus assim permitiu. A pessoa que perde seu emprego, não tem como sustentar a sua família, pergunta por que Deus? A pessoa que perde o seu serviço, o seu negócio, que de repente por 3 meses não tem como sustentar a sua família, vê a desestrutura social e pergunta por que Deus? Por que Deus está deixando que tudo isso aconteça? Não era mais fácil intervir e acabar com o vírus? Se acabar com o vírus, a gente volta, todos nós vamos voltar à situação que vivíamos. E muitas vezes fica essa pergunta: por que Deus? Se Deus pode todas as coisas, por que Ele deixou esse vírus surgir? Esse vírus há menos de 6, 8 meses não existia. Pelo menos não dentro da natureza humana.
Afinal, se Deus pode todas as coisas, ele poderia ter acabado com esse vírus antes dele começar. E essa indagação muitas vezes é feita por muitos de nós, principalmente quando acontecem as dificuldades. Por que comigo? Por que Deus? Quando eu leio esse texto, talvez fique também a mesma pergunta. Se Deus pode todas as coisas, por que aquele homem foi cair na mão dos salteadores? Por quê? Por que que o levita, o sacerdote, não atenderam e não acudiram? Afinal de contas, se Deus pode todas as coisas, Deus podia ter feito com que aquele homem não caísse nas mãos dos ladrões, não fosse agredido e não ficasse, como diz o texto, semi-morto. Ele ficou ali, semi-morto. Por quê? Afinal de contas, Deus poderia ter evitado tudo isso. Deus podia ter impedido tudo isso. Por que a maldade humana de roubar as pessoas? Roubar por dinheiro? Por quê? Essa parábola foi a resposta de Jesus. Quando alguém perguntou, o que eu faço? Ele falou assim, ame a Deus e ao teu próximo. E quando eu leio essa parábola, eu pergunto, aonde que está Deus nessa parábola? Aonde está a vida cristã nessa parábola? Essa parábola que não fui eu quem colocou aqui na Bíblia, foi Jesus Cristo. Aonde está? Onde está aquilo que Jesus Cristo fala aqui? Vai tu e faz do mesmo modo. Onde estava Deus? Se você quer receber a vida eterna, se você quer crer, ter uma vida religiosa, aonde que Deus está nessa história? Nessa história contada por Jesus. Isso acontece porque nós muitas vezes queremos compreender Deus e compreender aquilo que nos acontece. E muito daquilo que nos acontece e o próprio Deus, eles não são compreensíveis à nossa finitude humana. Deus não está limitado ao nosso raciocínio, à nossa forma de pensar. De repente a nossa forma de pensar fica, mas por quê? Como? Por que não é diferente? Por que comigo? Por que Deus me abandonou? Deus é infinito e incompreensível. E se nós tentarmos entender tudo que nos acontece, nós não vamos ter essa capacidade. Mas aí você pergunta, é a minha vida e a minha fé? A Bíblia apresenta 3 vezes no Novo Testamento essa pequena expressão, Deus é. Deus é. O que Deus é? Deus é aquilo que eu quero tentar definir dele. E nós tentamos definir Deus. Mas a Bíblia, como eu disse, define 3 vezes. Deus é. No Velho Testamento ele apresenta eu sou. No Novo Testamento ele apresenta em João 4, 24. Jesus Cristo apresenta a Deus dizendo, Deus é Espírito. Depois, em 1 João 1,5, Deus é apresentado agora de uma outra forma. Diz assim, Deus é luz. Depois, em 1 João 4,8, tem a expressão máxima daquilo que nós acreditamos. Ele diz assim, porque Deus é amor. É interessante, Deus é Espírito. Deus é amor. Então eu vou fazer uma pergunta. Defina para mim o que é amor. Aonde nós conseguimos definir o que é um espírito?
Onde nós podemos compreender os caminhos do amor? Definição de amor é uma definição muito difícil de ser apresentada. Eu diria impossível. Mas eu tenho uma coisa que nós podemos fazer a respeito do amor. Eu posso não entender, posso não definir, mas eu posso sentir. Eu posso sentir o amor aqui dentro. É a mesma coisa com relação a Deus. Eu posso não conseguir definir as ações e aquilo que acontece, a essência de Deus. Os porquês. Por que caiu na mão do salteador? Por que eu não posso me reunir com os meus amigos? Por que eu não posso ir na igreja, louvar a Deus? Por que eu perdi um emprego? Por que meu familiar morreu? Por que meu filho está longe? Por que a Covid está aqui? Por que esse vírus veio à sociedade humana para nos desestruturar? Por que, Deus? Mas Deus não tem um porquê para apresentar. Ele tem para dizer: eu sou amor, eu te amo. Quando Jesus Cristo contou essa parábola, nós podemos observar que Jesus Cristo contou essa parábola dizendo: olha, uma pessoa aconteceu de cair na mão do salteador. Teve gente, duas pessoas, que estavam preocupadas com as suas vidas, com seus afazeres, com seus princípios teológicos, com seus princípios doutrinários. Existe um motivo pelo qual o sacerdote e o levita não atenderam. Afinal de contas, já estava morto mesmo. É assim que ele compreendia a vida. O samaritano conseguiu observar que Deus estava ali presente. Aonde que Deus estava nessa história contada por Jesus? Deus estava no amor. Deus estava na solidariedade. Quantas vezes nós pensamos: Deus está no templo? Não, Deus não está no templo. Eu não posso mais ir no templo. Deus está na igreja. Não, isso é uma expressão religiosa. Está errado? Não, está certo. É assim que nós construímos a nossa expressão religiosa. Deus está no louvor. Olha, que lindo louvar a Deus. Mas não é só no louvor que Deus está. Aonde que eu vejo Deus? Posso ver Deus louvando a Deus. Posso ver Deus no templo. Mas eu posso ver Deus nas pessoas. Posso ver Deus nas ações. Aquele samaritano conseguiu ver a situação, sentir que ele podia ser o mover de Deus, a ação de Deus. Deus está presente aqui nessa história, pela ação, pelo mover, pela interação de alguém que estava vendo o que estava acontecendo ao seu redor. A expressão Deus é amor é porque Deus é solidariedade. Deus olha e vê aquilo que está acontecendo ao redor. E vê, eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Por isso, quando me acomete a dúvida, por que Deus permitiu tudo isso? Eu olho e penso, não, Deus está aqui. Sabe onde eu vejo Deus? Eu vejo Deus na vida dos profissionais de saúde que estão morrendo, estão se contaminando, porque eles estão vendo gente que precisa de cuidados, estão indo cuidar deles. Enquanto muitas vezes nós ficamos em casa, eles não podem voltar para casa. Enquanto eu não posso sair para abraçar meus queridos porque eu não quero me contaminar, eles não podem sair e abraçar os seus filhos, os seus queridos, porque eles não querem contaminar os seus familiares, porque eles foram cuidar de pessoas que, assim como o samaritano, cuidou daquele
moribundo que estava quase à morte. É isso que a parábola mostra. Onde que está Deus? Deus está na mulher que chora o seu filho que morreu, o seu marido que partiu, o seu amigo que não está mais presente, seu pai, sua mãe, idosos já partiram. Mas, pastor, você vê Deus aqui? Pois o Salmo 23 fala assim: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está presente, até nesses momentos de dor. Aonde eu vejo Deus? Eu vejo Deus na solidariedade de um grupo de pessoas que deixou os seus filhos, os seus maridos, e se internou junto com os idosos lá no Benaiá para cuidar dele. Faz 3 meses que não vão para casa, porque dia e noite estão atendendo a necessidade daqueles idosos. Aonde eu vejo Deus? Eu vejo Deus num grupo de pessoas que resolveu acolher morador de rua, estendeu o seu amor. Aonde eu vejo Deus? Eu vejo Deus quando as pessoas, mesmo em casa, estão fazendo tudo aquilo que podem para atender outras pessoas. Para atender. Isso é expressão do mover de Deus, da ação de Deus. Eu posso louvar a Deus com um belo cântico. Eu posso louvar a Deus com a minha oração. Eu posso louvar a Deus com o meu culto. Mas eu posso também louvar a Deus atendendo ao necessitado que bate à minha porta. Eu posso louvar a Deus trabalhando dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus recursos, não para o meu sustento, mas para poder ajudar os meus semelhantes. Esses momentos que nós vivemos, essa pandemia, mostrou muita coisa boa e muita coisa ruim. Mostrou pessoas egoístas que estão preocupadas com a sua situação, com o seu estar, com a sua proteção. Mas também revelou um monte de pessoas que estão preocupadas com o seu próximo, com aqueles que estão necessitados. Aonde que eu vejo Deus? Eu vejo Deus nas pessoas. Porque o próprio Cristo falou: eu estou na porta e bato. Ele está no coração. Deus está dentro de nós. E quando eu penso na palavra de Deus, eu lembro do que Jesus disse: deixo-vos a minha, já sei, deixa-vos o meu culto. Então todo domingo eu vou deixar uma igreja para você frequentar. Não, eu deixo todas as reuniões de louvor. Eu deixo os momentos de louvor para você. Então toda vez que você quiser buscar Deus, busque um momento de louvor. Não, eu deixo para você, a palavra de Jesus Cristo é: deixa-vos a minha paz. Jesus Cristo dá paz no nosso coração. Amor é paz dentro de você, dentro de mim. Em onde nós podemos exercitar o nosso amor. Deus é amor. E encerrando essa meditação, lembrando que João, em sua primeira carta, versículo 4, 8, quando ele disse que Deus é amor, ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou exercitar a minha fé, a minha expressão de religião, a minha expressão de salvação, através do amor, da solidariedade e do cuidado, observando aquilo que acontece ao meu redor. Assim como aquele samaritano. Faça do mesmo modo. Qual modo? Observe o que está ao teu redor. Observe quem Deus põe no seu caminho. Não sei quem Deus pôs no seu caminho nesses dias, mas alguém está no seu caminho. E alguém precisa da sua solidariedade. Alguém precisa do seu amor. Essa
é a expressão da nossa fé. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado pela tua palavra que mostra o teu amor, mostra que a minha fé não está baseada só em rituais que exercemos durante anos, mas a nossa fé está no nosso coração, no amor que Deus propõe para nós, na solidariedade com que fomos alcançados pelo amor de Deus. Assim também, Senhor, nós possamos aprender a olhar as situações que estão ao nosso redor, ver quem precisa da nossa solidariedade, do nosso amor, estender a nossa mão. Que nesses momentos, Pai, em que nós estamos mais reclusos nas nossas casas, nós também possamos aprender a olhar quem está ao nosso redor e exercer a mesma misericórdia que Jesus exerceu para nós, morrendo na cruz. Nós possamos também exercer para o nosso próximo e para quem Deus coloca no nosso caminho. Nós oramos por Cristo Jesus. E que a graça e a paz de Cristo Jesus, que excede qualquer compreensão, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus. Que esses dias sejam breves, que Deus nos ajude e nos derrame a sua paz. Amém.